A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez eu vim contar outros sonhos. Dessa vez eu vou contar sobre a fome. Senti de Deus de contar logo os sonhos que eu tive, porque eu acredito que nós não temos mais muito tempo. Já passou demais o tempo que eu deveria ter falado. Então, o primeiro sonho que eu tive com a fome foi o seguinte: foi dia 29 de outubro de 2022, véspera das eleições do Brasil. Eu tive esse sonho e foi assim: eu estava em um grande barco, um navio muito grande, tinha muitas pessoas. E fora do navio, a terra estava totalmente inundada. Não existia nenhuma porção seca, estava tudo inundada, como se fosse a Arca de Noé, assim. E enquanto eu estava nesse navio, começou uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, e eu falava para as pessoas assim do navio: se segurem porque o barco vai virar. O barco vai virar, não tem jeito, se segurem. E eu com muito medo, porque eu falava assim: Senhor, eu não sei nadar, me ajuda, não deixa eu cair desse barco não. Então eu me segurava com todas as minhas forças, eu me segurava naquele barco, porque eu não podia cair. Eu falava: Senhor, se eu cair, não tem jeito, eu não sei nadar. E eu tentava formular uma oração para pedir a Deus, só que eu não conseguia orar. Eu só sabia falar misericórdia, misericórdia. Só clamava por misericórdia, por misericórdia. Então passou aquela cena, o barco virou e tudo se acalmou, a tempestade. Porém, as pessoas que ficaram, que sobreviveram, estavam em uma situação de extrema fome, não tinha nada. Era como aqueles filmes de sobrevivencialismo, não tinha restado nada. As pessoas tinham medo uma das outras, medo. Eu tinha medo de dormir, porque eu sabia que se eu dormisse alguém poderia fazer alguma coisa comigo e a fome era extrema. Enfim, aí nesse cenário eu via uma mulher com um pastel de queijo na mão, com a faca para cortar, e ela estava mostrando que ela tinha aquele pastel que ela ia comer, todo mundo olhando, só ela tinha aquilo. Então ela cortou o pastel, assim, era um pastel de queijo. Quando ela cortou e passou a faca, ela pegou a faca suja de queijo e passou na boca de um homem. Aí eu pensei: meu Deus, esse homem vai matar essa mulher para comer ela, né? Porque o pastel não ia saciar a fome dele. E foi o que aconteceu. Quando ela passou a faca assim, suja de queijo na boca dele, ele se transtornou e tomou a faca da mão dela e matou ela para comer a carne dela. Eu acordei apavorada. E eu contei esse sonho para uma amiga e ela falou: Camila, essa parte do barco vai virar e significa que o Lula vai ganhar. E eu falei: não, amiga, não fala isso, pelo amor de Deus, não fala isso. Ela falou: quando você começou a contar que o barco vai virar, é isso que vai acontecer. Eu falei: não é possível que Deus vai permitir. Ela: e se Deus tiver, se chegou o tempo de Deus julgar a nossa nação? Eu falei: só se for, se ele realmente ganhar, é porque chegou o tempo da nossa nação ser julgada, realmente. E aconteceu, né? Entreguei na mão do Senhor. Quando foi em março de 2023, eu tive novamente um sonho relacionado à fome. Foi assim: eu via vários gráficos no céu, gráficos, símbolos, coisas que eu nunca vi, que eu não estou acostumada. E eu falava assim: Senhor, o que é isso? O que significa essas coisas que eu estou vendo, esses símbolos, esses gráficos? E eu não ouvia a resposta de Deus.
Aí eu novamente perguntava, Senhor, o que adianta o Senhor me mostrar essas coisas se eu não entendo? O que adianta eu ver se eu não entendo? Aí me vinha na cabeça uma pergunta, isso é a economia que vai quebrar? E eu perguntava, é a economia que vai quebrar? E eu entendia que sim. Eu não ouvia audível a voz do Senhor, mas eu entendia que sim. Aí eu novamente perguntava. Como criança, eu ficava fazendo várias perguntas. Tá, Senhor, mas e se a economia quebrar, o que tem a ver? O que vai acontecer com as pessoas? Aí, nesse momento, o meu corpo era elevado até o alto dos prédios e eu via pessoas se lançando dos prédios, pessoas em desespero. Aí aquilo me abalou um pouco e eu voltei para a terra e eu continuei andando pela rua. E nisso eu via uma mulher, uma família, assim, uma mulher jogava uma bebezinha na rua, jogava fora uma bebê. E eu olhava para ela e falava assim, por que você está fazendo isso? Ela é sua filha, por que você está fazendo isso com ela? E ela olhava nos meus olhos e falava assim, não me julga, você tem seus filhos e eu não tenho condição de criá-la. Aí eu pegava aquela bebê, escondia ela debaixo da minha blusa, porque novamente a sensação era de fome, escassez. E eu tinha medo que alguém pegasse aquela bebê para se alimentar. E eu escondia ela e ia atrás de comida para ela. Aí eu passava em uma rua assim, uma pequena feira de rua assim, bem pequena. Mas tinha algumas coisas, alguns alimentos. E novamente eu perguntava para Deus. Eu falava assim, Senhor, eu estou vendo alguns alimentos aqui, algumas comidas. Por que as pessoas estão passando fome? Aí o Senhor não me respondia, né? Mas eu entendi. Eu perguntei para uma senhora quanto que estava uma manga, uma manguita, aquelas bem pequenininha, uma só. E ela falava, tá R$15. Aí eu falava, não, tá muito caro. Não, tá muito caro. Aí ela falava assim, eu tenho outra aqui, tá R$5, mas era uma manga muito feia. Parecia, na minha cabeça, era algo artificial. Mas era muito feio, muito seco, muito feio. E eu falava, não, eu não quero. Era algo artificial na minha cabeça. E aí foi que eu entendi que ainda ia ter alguns alimentos, porém o preço ia estar inacessível para a maioria das pessoas, ia estar muito caro. E esse foi o segundo sonho com a fome. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que está por vir. Oremos, que o Senhor tenha misericórdia de nós.